Olá, PCI Concursos, como estão vocês, meu caro, minha cara? Dando continuidade aqui ao nosso curso de Direito do Trabalho. Estamos na reta final, já venho anunciando isso, mas é para valer, estamos na reta final. Na aula de hoje vamos falar sobre aviso prévio e vamos falar também das consequências, das hipóteses para a ruptura do vínculo empregatício, para o término do vínculo empregatício, o termo final do contrato de trabalho, todas as suas consequências. Na sequência teremos aulas acerca da questão envolvendo o meio ambiente do trabalho, com noções gerais sobre a questão, e também falaremos um pouco sobre direito coletivo do trabalho, os principais pontos. Mas no que tange ao aviso prévio, é um direito fundamental previsto na Constituição da República, devidamente tratado pela CLT. A reforma trabalhista não trouxe, em relação ao aviso prévio, nenhuma alteração digna de nota. O Instituto continua com a sua rigidez preservada e o propósito do aviso prévio é um propósito de não permitir nem ao empregado nem ao empregador que seja surpreendido pelo desejo, pela decisão de deixar o emprego, deixar de trabalhar. Então, o aviso prévio pode ser concedido pelo empregador, como o aviso prévio também pode ser dado pelo empregado, né? Um aviso dizendo que não haverá mais continuidade da relação empregatícia, e aí estabelece-se um prazo, que é um prazo mínimo de 30 dias, conforme artigo 7º, inciso 21 da Constituição da República. Esse prazo mínimo é um prazo mínimo de 30 dias, e nesses 30 dias, são 30 dias em que o trabalhador continuará no emprego, continuará desempenhando as suas funções. Se o aviso prévio for concedido pelo empregador, o empregado trabalhará por mais 30 dias e terá uma redução da sua carga horária ou do seu número de dias de trabalho. Por quê? Porque o propósito do aviso prévio é que esse empregado tenha a oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho, ou seja, em buscar obter um novo emprego. Da mesma forma, se o empregado avisa o empregador do seu desejo de ruptura do vínculo empregatício, ele permanece trabalhando por mais 30 dias para que o empregador possa buscar um substituto, alguém que ocupe a vaga deixada. Então, esse é o propósito do aviso prévio, né? Como disse, a previsão no rol dos direitos sociais trabalhistas fundamentais do artigo 7º da Constituição da República, inciso 21, e também nos artigos 487 a 491 da CLT. O prazo mínimo, como dito, é um prazo de 30 dias, porém esse prazo ele aumenta proporcionalmente conforme o tempo de serviço do trabalhador. Durante muito tempo, essa proporcionalidade, a Constituição, o artigo 7º, inciso 21, dizia da necessidade de uma lei que viesse a regulamentar essa questão da proporcionalidade. O Congresso Nacional, durante muito tempo, se manteve inerte, não legislou, e isso deu ensejo ao ajuizamento de mandados, a mandados de injunção no Supremo Tribunal Federal, que é aquela ação judicial prevista para sanar omissões do legislador, quando o legislador deixa de regulamentar um ponto da Constituição e essa não regulamentação afeta
o usufruto, o gozo de um direito tido como fundamental. Era o caso do aviso prévio. O Supremo Tribunal Federal começou a decidir a questão e aí o Congresso Nacional, até mesmo pela movimentação do Supremo Tribunal Federal, resolveu legislar, resolveu cumprir o seu papel constitucional, a necessidade de regulamentar o aviso prévio proporcional. E aí, em 2011, foi editada uma lei que criou essa proporcionalidade, dizendo do acréscimo de 3 dias para cada ano trabalhado, em um máximo de 90 dias. Então, 30 dias mais 3 dias por cada ano trabalhado. Vamos lá no quadro que isso fica um pouco mais claro e objetivo. Como dito, o artigo 7º, inciso 21 da Constituição, prevê o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Os artigos 487 e 491 da CLT, que não foram alterados pela reforma trabalhista, regulamentam o Instituto. A proporcionalidade está prevista no artigo 1º, parágrafo único da Lei número 12.506 de 2011, como eu acabei de dizer. Esse aviso prévio, ele será na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviços na mesma empresa. Então veja, esses 30 dias para aqueles que têm até 1 ano de serviço na mesma empresa, vai ao encontro do que está na Constituição da República e daquilo que está previsto na CLT. Acresce-se a esses 30 dias, que são os 30 dias normais, aquilo como se pode ter sido o aviso prévio usual, 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90, como eu havia dito. Então são 30 mais 60. Importante isso. Então, o Congresso Nacional sanou a sua omissão, cumpriu aquilo que está determinado no artigo 7º, inciso 21, 30 podem ser acrescidos de mais 60, num total de até 90. Uma pergunta que é feita, uma dúvida que vem à tona, é o seguinte: se você tem 1 ano de serviço, se o trabalhador tem 1 ano de serviço, ele tem 30 dias. Esses 3 dias por cada ano de serviço. Então veja, para quem tem 1 ano só, são 30 ou são 33 dias? Conta-se 30 ou conta-se 30 mais 3? Existem 2 correntes, 2 opiniões jurídicas, uma que diz que não pode contar mais 3 dias para o primeiro ano e outra que aceita a contagem de mais 3 dias. O Ministério do Trabalho, por intermédio de seus auditores fiscais do trabalho e nas normativas internas, aceitam, comungam da posição de contagem dos 33 dias, 30 dias mais 3, ou seja, o primeiro ano dá direito a 30 e dá direito a mais 3. Mas isso é controverso, ok? Uma questão interessante. Quando o aviso prévio é concedido pelo empregador, não há dúvida, ele terá que conceder um aviso prévio de 30 mais 3 dias por ano de serviço. A pergunta é, e no caso do aviso prévio dado pelo empregado, ele teria que continuar trabalhando 30 mais 3 dias por cada ano de serviço? Ou ele só trabalharia 30 anos em aviso prévio? Veja, há um posicionamento majoritário da doutrina
especializada e julgados que entendem, de forma majoritária, na Justiça do Trabalho, que entendem que essa ampliação do prazo é um direito do empregado e não do empregador. Portanto, se o aviso prévio é concedido pelo empregador, o empregado terá o direito de 30 dias mais 3 dias para cada ano de serviço. Se o aviso prévio for de iniciativa do empregado, ele terá que continuar trabalhando por mais 30 dias apenas. Ele não trabalhará além de 30 dias. Tudo bem, pessoal? Importante que nós tenhamos isso em mente. O aviso prévio, eu não disse, mas ele pode ser trabalhado e ele pode ser indenizado, ok? Então veja, o empregador, seja de iniciativa do empregador ou do empregado, poderá haver a indenização. Não se trabalha, mas há o pagamento. E esse período de aviso prévio se projeta no contrato de trabalho. Todas as vantagens econômicas advindas do contrato de trabalho levarão em consideração o prazo do aviso prévio. Para fim de projeção da data final do contrato de trabalho, também esse prazo de aviso será projetado e será considerado o último dia de trabalho, o último dia do aviso prévio, ok? Súmula número 371 do TST vai ao encontro exatamente dessa parte final que eu estava dizendo. A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão de aviso prévio e indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso da concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário, ok? Então veja, em regra geral, a concessão do aviso prévio, a projeção do contrato de trabalho para o futuro pela concessão de aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados apenas às vantagens econômicas auferidas neste período de pré-aviso. Contudo, no caso do auxílio-doença, benefício previdenciário do auxílio-doença, não importa a sua espécie, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. Então, tem que se aguardar o retorno do empregado para que os efeitos da dispensa se concretizem. Importante essa súmula, por isso que eu a trouxe. Continuemos aqui, continuemos no quadro. E a estabilidade adquirida durante o aviso prévio. Veja, a regra é que não se adquire estabilidade durante o prazo do aviso prévio. Muito importante. Nós vimos isso lá nas aulas passadas. Na aula passada falamos um pouco sobre essa questão quando discutimos a estabilidade. A exceção, a regra, fica por conta da empregada gestante. No caso da empregada gestante, nós vimos na aula de estabilidade, nós vimos que neste caso, mesmo durante o aviso prévio, a empregada gestante adquire estabilidade. Sumulado o entendimento e também objeto de disposição legal expressa na CLT, o artigo 391-A, que garante a estabilidade à gestante, ainda que durante o aviso prévio trabalhado ou indenizado. Pedido de demissão do empregado. Necessária a concessão do aviso prévio ao empregador.
Rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a justa causa do empregador, artigo 483 da CLT, necessidade do empregador indenizar o aviso prévio. E se a justa causa for do empregado, não cabe aviso prévio, algo que até é uma decorrência lógica da justa causa, não é possível, né? Não seria possível, não tem sentido dispensar por justa causa e manter o empregado em aviso prévio, que cometeu uma falta grave, ok? E no caso do empregador se resolve com a indenização do aviso prévio, que também não pode se obrigar o empregado a permanecer no ambiente de trabalho. Súmula número 348 do TST, eu não falei, mas aqui é inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia provisória de emprego, que é a regra. Ok? Ante a incompatibilidade dos institutos. Certo? Ok? A gente até falou do dirigente sindical. Espero que vocês se lembrem, entre outras hipóteses de estabilidade, que o dirigente sindical que se candidata ao cargo de dirigente sindical durante o aviso prévio não terá garantia provisória de emprego. Até mesmo seria homenagear o dolo desse empregado. Ok, pessoal? O que não é possível, o que não faz qualquer sentido. Ok? Então, vejam, a questão do aviso prévio, nós vimos aqui toda a questão em torno do aviso prévio, e quando o aviso prévio é concedido pelo empregador, o empregador pode dizer ao empregado, olha, não é necessário que você trabalhe. Nesse caso, ele indeniza o prazo do aviso prévio. 30 dias mais o tempo, mais 3 dias para cada ano de serviço, certo? Então, o aviso prévio ele pode ser trabalhado ou indenizado. Esse aviso prévio de iniciativa do empregador. No caso, quando a iniciativa é do empregado, da mesma forma. A peculiaridade trazida pela CLT é a seguinte: nesse aviso prévio de iniciativa do empregador, o empregado, durante os 30 dias, durante os 30 dias em que ele trabalha, durante esses 30 dias, ele poderá, aí no caso, ele poderá reduzir, ele deverá ser reduzido o prazo, a jornada de trabalho diária. Há duas opções: ou eu reduzo em 2 horas por dia, ou uma semana, uma semana desses 30 dias e uma semana sem trabalhar. Esse prazo de 2 horas por dia ou 7 dias de ausência é para que o empregado possa buscar um novo emprego. Então, é neste sentido que se traz essa possibilidade, ok? Sobre o prazo de pagamento das verbas rescisórias. Com a reforma trabalhista, houve uma unificação do prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, e as verbas rescisórias deverão ser quitadas em até 10 dias do termo final do prazo do aviso prévio. É o que diz a CLT. Então, com a reforma. Agora, vamos ao quadro. Então, vamos considerar aqui a dispensa sem justa causa, o aviso prévio concedido pelo empregador, na dispensa sem justa causa, ok? Nessa dispensa sem justa causa, redução de 2 horas diárias na duração do trabalho,
ou redução de 7 dias consecutivos. Importante, anotem aí, no caso do trabalhador rural, que nós temos lei específica tratando do trabalho rural, nós já tivemos essa aula, mas o aviso prévio, no caso do rural, essa regra de redução de 2 horas diárias na duração do trabalho ou redução de 7 dias consecutivos, no caso do rural, é de 1 dia por semana, ok? Muitas vezes isso é objeto de prova, a pegadinha. É devido aviso prévio na rescisão indireta, esse aviso prévio do empregador, rescisão indireta, se houver justa causa do empregador, ele deverá indenizar o aviso prévio, mas ele é devido, é nesse sentido, ele é devido, não importa se ele é trabalhado ou indenizado, ele é devido. Na extinção do estabelecimento, também é devido. No contrato por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco. Então veja, no contrato por prazo determinado não cabe aviso prévio, porque as partes de antemão já têm conhecimento da duração do contrato de trabalho. Não há que se falar em surpresa, não há que se falar em pegar a parte desprevenida. Ah, não se esperava. O aviso prévio exatamente tem esse propósito, permitir que empregado e empregador, no caso do empregado, busque um novo emprego e no caso do empregador, busque alguém para suprir a ausência, para assumir o cargo deixado. No contrato por prazo determinado não faz sentido o aviso prévio. Contudo, naquele que tem a cláusula assecuratória de direito recíproco, como se coloca, qual direito recíproco? Direito recíproco de rescindir antes do termo final do contrato por prazo determinado. Então, em razão de não se saber se esse direito será exercido, é que, neste caso, há necessidade de conceder o aviso prévio, seja trabalhado ou seja indenizado. Se houver culpa recíproca, falta grave tanto do empregado como do empregador, é devido ao aviso prévio, só que na proporção de 50%. Ok? Importante. Artigo 487, parágrafo 6º da CLT, um preceito importante, diz que se houver aumento salarial no curso do aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, isso beneficiará o empregado, ok? Então esse aumento salarial por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, se ocorrer no curso do aviso, beneficiará o empregado. O empregado terá direito a esse aumento, né? Como dito, já dito, o aviso prévio indenizado ou trabalhado projeta-se para todos os fins no contrato de trabalho. Ou seja, né, todas as vantagens econômicas sofrerão reflexos do aviso prévio. 13º, as férias, o FGTS, exceção à multa de 40%, importante. A questão do início da prescrição, porque o prazo do aviso computa-se no contrato de trabalho, computa-se como tempo de trabalho, né, e na anotação da CTPS. Então, uma projeção para todos os efeitos. E o prazo para pagamento, que com a reforma eu sempre coloco os nossos slides com observações em vermelho para chamar a atenção de que se trata de nova redação alterada ou acrescida pela reforma trabalhista. O prazo para pagamento das verbas rescisórias será até 10 dias após o término do período de aviso prévio. O aviso prévio é irrenunciável.
salvo se o empregado obtiver um novo emprego, ok? Obter um novo emprego. Até mesmo porque serve para isso, né? O aviso prévio trabalhado no caso do empregado. Esse aviso prévio trabalhado, a redução da jornada diária é para que ele obtenha um novo emprego. Mas não cabe ao empregado, o empregado não pode renunciar. Nem mesmo acordos coletivos de trabalho podem estabelecer, podem trazer norma coletiva que implique a renúncia ao aviso prévio. Ok? Aviso prévio concedido pelo empregado, nos casos de pedido de demissão feito pelo empregado e no contrato por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco. Eu tenho o aviso prévio. O aviso prévio no curso do contrato por prazo determinado não será devido, salvo cláusula assecuratória de direito recíproco, como nós tivemos a oportunidade de explicar a vocês. Reconsideração do aviso prévio. O ato ele é bilateral, dependerá do consentimento da parte contrária, ok? Concedo aviso prévio, aviso que vou deixar um emprego, ou o empregador comunica da demissão. Pode reconsiderar? Pode, desde que a parte contrária consinta. Falta grave no curso do aviso prévio. No caso do empregado, perde-se o restante do aviso. Né? Desliga-se prontamente e perde o restante do aviso. Se estiver trabalhando, deixa de trabalhar. Se o aviso, né? Ou melhor, está trabalhando nesse caso, né? Perderá o restante do aviso. E o empregador, possibilidade do empregado se afastar imediatamente, sem prejuízo do pagamento das verbas rescisórias de todo o período do aviso prévio. Ok? Então, meus queridos, minhas queridas, sobre aviso prévio, os principais pontos, as principais considerações foram trazidas, o essencial a ser memorizado, a ser estudado. Façam a leitura sempre, né? Todos que se dedicam a concursos públicos sabem da imprescindibilidade da leitura da norma legal, da lei seca. Façam a leitura dos artigos 487 a 491 da CLT. Tenham em mente essas peculiaridades aqui trazidas, as questões, as pegadinhas, as regras especiais. Terminamos a nossa aula de aviso prévio. A próxima aula será dedicada a falar do término do contrato de trabalho, as espécies de ruptura do contrato de trabalho e as consequências referentes ao pagamento das verbas salariais e rescisórias para cada hipótese de dispensa. Ok? PCI Concursos, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Aguardo vocês. Valeu.